Bom, boa noite para todo mundo. Dizer da alegria de estar aqui com vocês, agradecer o convite da IBAB, do IBAB Jovem, agradecer o convite do André, da Fernanda, deixar um abraço e um beijo para a equipe pastoral dessa comunidade, na pessoa do meu amigo pastor Ed Renekiewicz, da Silvia e do corintiano Levi. Alegria estar aqui com vocês. Aliás, queria dizer, ele estava me apresentando esse monte de coisa aí e tal, mas queria dizer para vocês que de fato, eu sou um discípulo de Jesus disfarçado de deputado. E eu queria, nessa noite, conversar com vocês sobre uma questão que parece que para muita gente é um negócio muito distante, muito longe, que aliás parece coisa do passado. Todas as vezes que eu falo sobre isso, sobre trabalho escravo ou sobre escravidão contemporânea, as pessoas falam para mim, mas isso existe ainda? Eu não vejo ninguém com bola de ferro no pé, não vejo ninguém algemado, enfim. O fato é que isso existe, está mais perto da gente do que a gente pensa. Aliás, hoje no mundo, a gente tem mais gente em condição de escravidão do que no período onde a escravidão era oficializada. Só para você ter uma ideia, nós temos hoje, segundo a Organização Internacional do Trabalho, em torno de 27 milhões de pessoas em condições análogas à escravidão. No período histórico de escravidão, por exemplo, a quantidade de escravos trazidos da África para o Brasil girou durante todo aquele período, em torno de aproximadamente 13 milhões de pessoas. Ou seja, hoje nós temos mais do que o dobro. Mas enfim, eu pensei em alguns caminhos, o que falar com vocês, pensei aqui em algumas ideias. Eu cheguei há 4 semanas, eu estava falando no Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas, em Genebra, falando sobre a nova lei paulista contra o trabalho escravo, que acabou virando referência mundial. Pensei em contar a história da lei e tal, mas resolvi fazer um outro caminho. Resolvi fazer um caminho de provocar algumas ideias, provocar alguns questionamentos em vocês. Não venho com nenhuma pretensão de trazer algum tipo de resposta pronta, nada disso, muito pelo contrário. Trazer algumas ideias, alguns pensamentos de coisas que venho falando. E, aliás, fiz uma apresentação aqui que eu tive que enxugar, uma apresentação de 40 minutos para 15, então fiz um guiazinho para a gente poder depois conversar sobre isso. Mas a ideia é fazer uma provocação aqui, o diabo veste Prada, o trabalho escravo por trás das grandes grifes, da roupa que a gente usa, especialmente da roupa que a gente usa. Estava pensando em algumas coisas. Para quem leu o livro ou assistiu o filme, teve contato com um universo que às vezes a gente acha que está mais longe da gente do que a gente imagina, que é esse universo, que é esse mundo ou esse submundo das grandes marcas. Mas o fato é que as marcas fazem parte do nosso dia a dia, até porque as marcas são escolhas que nós fazemos todos os dias. E eu não estou falando aqui de super grifes, daquelas grifes super caras, não estou falando lá do rei do camarote, não, estou falando dessas escolhas que a gente faz, estou falando dessas escolhas que a gente faz no dia a dia, das coisas que a gente escolhe, que às vezes a gente até se esforça, trabalha mais para ter alguma coisa que a gente deseja, ou que, enfim, que a gente está afim. Mas o fato é que a gente precisa se perguntar, por que tem produtos que têm a mesma qualidade, são o mesmo produto, mas que dependendo da estampa de marca que tem, às vezes custam o dobro ou o triplo do outro. Por quê? A marca transfere para um objeto um conjunto de valores que acreditamos estar comprando para as nossas vidas. A marca transfere para um objeto um conjunto de valores que acreditamos estar comprando para as nossas vidas. Quando a gente escolhe comprar alguma coisa, poucas vezes, ou na maioria das vezes, as pessoas não olham para aquilo escolhendo a partir da qualidade, ou enfim, da durabilidade do produto. Escolhe-se um produto
muitas vezes na tentativa de se agregar valores a si mesmo. Escolhe-se um produto, ou escolhe-se uma marca que agregue valores. Escolhe-se uma marca que representa um conjunto de valores, um conjunto de ideias, um ideal de vida, um status. Muitas vezes se escolhe para se inserir num grupo. Se eu comprar aquilo, eu vou ser aceito por aquele grupo. Eu vou estar inserido naquele grupo. Ou seja, as escolhas, não, deixa aquele antes. As escolhas são feitas com essas bases. São feitas na busca de se agregar valor. Eu não vou aqui chover no comum, mas muitos estudiosos da comunicação falam que a gente vive a era da imagem. Na sociedade da imagem. Um monte de teóricos. Edgar Morin, enfim. Tanto de gente já falou sobre isso. Tem um estudioso brasileiro de semiótica da cultura, o Norival Baitello, estava lendo umas coisas dele esses dias, em que ele fala que a gente vive o tempo, a era da iconofagia, ou seja, onde a gente se alimenta de imagens. A gente se alimenta de imagens. E interessante que nesse nos alimentarmos de imagens, vários teóricos falam sobre que ao fazermos isso, muitas vezes o que acontece é que há uma redução das dimensões humanas, há uma redução para a bidimensionalidade, há uma redução da consciência, há um achatamento da consciência, que faz com que, por exemplo, muita gente, no afã do consumo da imagem, consuma uma marca, compre um produto, mesmo que esse produto, sabidamente, seja um produto que tem por trás de si, por exemplo, exploração de seres humanos ou exploração do trabalho escravo. Tudo isso vira plano secundário nessa busca iconofágica de consumo de imagem. Porque a gente vive num mundo onde cada vez mais a imagem é mais importante. É sintomático, por exemplo, que os nossos celulares têm câmeras cada vez mais precisas, têm câmeras cada vez mais potentes. É sintomático, por exemplo, que a gente tem aparelhos de televisão com definições cada vez melhores. Esse é o tempo que a gente vive, é a cara do tempo que a gente vive. E eu fico pensando aqui, se o que eu possuo, dentro dessa lógica, se o que eu possuo é o que me dá valor, logo eu não possuo, sou possuído, ou não? Mas essas escolhas que a gente faz, quando a gente funciona como espaços de aluguel, como mostra a foto ali, quando a gente funciona como espaços para agregação de valores, essas escolhas que a gente faz conscientemente? Ou a gente faz induzido por ilusões? Quando a gente compra algo baseado em que informações? Baseado em que valores? Por que a gente escolhe o que escolhe? O fato é que na maioria das vezes quando a gente compra algo, a gente pode estar sendo iludido por uma marca. Por exemplo, dá uma olhada aqui comigo. Aliás, queria falar aqui para vocês o seguinte, essa aqui é uma imagem de uma propaganda da Zara, mas poderia ser de várias outras marcas que estiveram envolvidas recentemente, que a gente chamou inclusive na Assembleia para prestarem esclarecimentos na Comissão de Direitos Humanos sobre trabalho escravo, como a Luigi Bertoli, como a Emi, como a Core, como a Lilis Blanc, a mais recente, várias marcas. Várias marcas. Então, ou seja, não é nada direcionado, anti-Zara, ou eu também não vim aqui para ficar fazendo nenhum tipo de patrulhamento sobre o que as pessoas escolhem, fazem, ou impor algum estilo de vida, algum radical, e não é nada disso. O fato é o seguinte,
principalmente no mundo da moda, esses valores todos que eu falei para vocês são muito presentes. O que vocês estão vendo ao olhar para essa foto? Vocês veem detalhes das roupas? Você vê detalhe da costura? Você vê, enfim, tem algum sinal de durabilidade da roupa, da qualidade da roupa? Tem alguma coisa assim? Jura? Falta 5, é isso? Jura? Tá. O fato é o seguinte, que a gente compra, não olhando para a roupa, mas olhando para a imagem dessas pessoas. E a imagem dessas pessoas tenta passar o quê? Sofisticação, sucesso, beleza, segurança, poder de decisão, atração, uma série de coisas. Agora, mas será que é isso mesmo que a Zara vende? Passa o próximo aqui para mim, por favor. Será que é isso mesmo que a Zara vende? Aquela mesma marca que vende essa imagem de sucesso, de segurança e de beleza, produz as suas roupas com a desumanização completa das pessoas. Produz suas roupas tirando a humanidade de alguém, roubando a humanidade de alguém. Porque escravizar alguém é exatamente isso. Essas roupas são produzidas em que condições? Passa o próximo, por favor. Isso aqui são fotos da investigação. Eu acompanhei várias investigações com o Ministério Público do Trabalho, tratando essa questão especificamente das grandes marcas. Isso aqui são as oficinas que produziam roupas para a Zara. Você vai dar uma olhada, isso é um padrão. Isso se chama Sweat System, que é um sistema que, traduzindo, não tem muita tradução, mas o sistema do suor, que é um sistema que pressupõe essas oficinas. Aliás, em São Paulo, só em São Paulo nós temos aproximadamente, estima-se, 16 mil dessas oficinas clandestinas, onde trabalham milhares e milhares de imigrantes bolivianos nessas condições aqui, que eu não vou entrar em detalhes, mas é sempre muito parecido. Fios expostos, eles desligam os disjuntores para não cair a força, porque isso trabalha, as máquinas trabalham ininterruptamente, risco de incêndio, uma série de coisas. Passa o próximo, por favor. E fundamentalmente, aquela estrutura física e esse tipo de exploração. Você vê aqui uma mãe amamentando um filho durante uma jornada de trabalho, enquanto ela trabalha costurando, para no final do mês, quando ganhar em torno de 250 a 300 reais, só que com uma dívida supostamente adquirida de aproximadamente 3.000, 3.500. Passe o próximo, por favor. Qual a distância entre o que queremos ter na nossa vida quando fazemos uma opção de consumo e o mundo que a gente constrói para a gente? Eu queria, antes disso, mostrar, tem um vídeo aí, eu vou passar acho que uns 5 minutos. O vídeo tem 1 minuto e meio. É um vídeo da Oxfam, que faz exatamente essa discussão. O que está por trás das coisas que a gente consome, como elas são produzidas. A Oxfam tem trabalhado muito nisso, na questão da dignidade dos trabalhadores, principalmente da indústria alimentícia, porque isso não está só, isso que a gente está falando, não está só na indústria de roupas, na indústria têxtil, está na alimentícia. Está aí o vídeo? A verdadeira o hino da Páscoa. Era domingo de Páscoa e as crianças já acordaram felizes, esperando o hino da Páscoa. Coelhinho da Páscoa, que trazes para mim? Um ovo, 2 ovos, 3 novos assim. Coelhinho da Páscoa, que sempre dizer. O coelho abriu um sorriso. Enquanto isso, na produção de cacau, Coelhinho da Páscoa, que trazes para mim? pobreza, injustiça e fome assim. Coelhinho da Páscoa, quando eu vou ganhar? Migalhas, trocados e só o que sobrar. O resto é pra mim. Foi quando as crianças descobriram que só 7% do preço do chocolate Tudo bem? ficava com quem produzia o cacau. Enquanto isso, o Tá bom. coelho da Páscoa, ou melhor, a indústria do chocolate,
Mas quando a gente vê isso, isso gera na gente desconforto, porque a gente vai descobrindo como é que as coisas são produzidas e como é que elas são feitas. E aí, a gente é obrigado a pensar: qual a distância entre o que queremos ter na nossa vida quando fazemos uma opção de consumo e o mundo que a gente constrói para a gente? Perguntas. Será que a gente realmente está comprando os conceitos de vida que a gente quer, ou nós somos vítimas de uma indústria de venda de ilusões? Pior, mais grave, quando nós compramos uma ilusão, que tipo de indústria a gente está sustentando? Eu queria mostrar um outro vídeo para vocês, um pouquinho maior, um vídeo feito na semana da São Paulo Fashion Week, fazendo exatamente essa discussão. E vocês vão ver as pessoas falando desses conceitos que a gente está falando. Gente em busca de vender esses conceitos, outros em busca de terem esses conceitos para agregarem valor a si mesmos. E aí, é um vídeo interessante feito pela TV Folha, que mostra a cara da São Paulo Fashion Week e o bastidor da São Paulo Fashion Week. Como o mundo da moda da São Paulo Fashion Week tantas vezes é mantido. Passa para mim, por favor. Estamos na semana da São Paulo Fashion Week e o Ministério do Trabalho e o Ministério Público do Trabalho acharam que era uma ótima oportunidade para mostrar o outro lado do glamour da São Paulo Fashion Week. Na terça-feira, a reportagem da Folha acompanhou uma ação de fiscalização em confecções clandestinas da cidade de São Paulo. Então, vamos chegando aqui para ver a famosa fauna fashion. Quem que é o verdadeiro escravo da moda? E quanto que custa uma roupa dessa? Essa, se não me engano, é 600 reais. 600 reais? Quanto recebes para trabalhar? Cara? 350. 350 reais. Agora, doutor, eu queria que o senhor explicasse para a gente o seguinte: nós encontramos o grupo GEP aí. É um grupo importante da moda brasileira e tal. Exatamente. Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho. Está presente até no São Paulo Fashion Week. Está presente no São Paulo Fashion Week, né? então. Eu queria que o senhor me explicasse o que tem a ver a GEP com o que acontece aqui. Quer dizer, qual é o Tudo a link, ver. A GEP controla completamente todos os processos relativos ao seu produto. Dessas que desfilam aqui na Fashion Week, elas têm também essa interface com esse tipo de mão de obra, ou estamos
As pessoas que são responsáveis não se percebem responsáveis por isso. E o que é mais louco é que na outra ponta, quem consome o produto também, na maioria das vezes, fala, quer saber, deixa para lá, isso aí, enfim. A gente acha que isso está muito longe da gente. Tem uma iniciativa super interessante, eu vou fechar aqui em 5 minutos, eu fecho. Uma iniciativa super interessante, depois vocês olham em casa, que é de uma organização chamada Made in a Free World. Que é isso aqui, ó. Quantos escravos trabalham para você? A gente fez isso aqui é o seguinte, é um questionário, você entra, você vai colocando seus hábitos de consumo, depois se você quiser, você entra lá no site dessa organização, e aí ele vai mostrando, a partir dos seus hábitos de consumo, ele vai fazendo o seu perfil. E é muito interessante o resultado final, porque, por exemplo, a gente fez aqui eu fiz aqui só um ensaio, passo o próximo, com uma menina de 25 anos, que mora em casa com os pais e tal, que não tem grandes hábitos de consumo, que não tem muita coisa. Aí tem os hábitos alimentares tal, e tudo mais, enfim, uma garota de padrão, classe média, normal, numa cidade como São Paulo. E o resultado final, olha só que interessante, aparecia aqui 58 escravos trabalhavam para ela, para que ela mantivesse aqueles hábitos de consumo que ela teria. Passa o próximo para mim, por favor. Para fechar aqui com vocês. Toda vez em que você gasta dinheiro, você está votando no tipo de mundo que você quer. A gente está aqui, nós não somos essas pessoas que lucram bilhões com isso. Nós também não temos o poder de sair prendendo quem está fazendo isso. Mas qual é o nosso papel nessa história? A gente tem um poder, que é o poder da escolha. Que tem que ser uma escolha feita a partir dos nossos valores, das nossas crenças e da nossa ótica de valores do reino. Ou seja, na nossa ótica, não tem como a gente escolher uma roupa que foi costurada com sangue de imigrantes em condições degradantes como as quais a gente viu. Está ao nosso alcance o poder de exigir transparência. Está ao nosso alcance o poder de escolha. No momento em que a gente vai fazer uma compra, de no mínimo perguntar, puxa, espera só um minuto, isso de onde vem? Por que é tão barato? O que acontece? Aliás, essa conta se está muito barato, barato demais, tem alguma coisa errada. Esse poder está na nossa mão. E o fato é que, pela nossa ação, a gente pode mudar essa imagem. Pela nossa ação, a gente muda essa imagem. E, deixando para vocês aqui, para concluir. Se é verdade que a forma com que a gente gasta o nosso dinheiro tem a ver com o tipo de mundo que a gente escolhe, a gente muitas vezes está investindo num mundo de exploração. Basta olhar ao redor que a gente comprova isso. Se a gente insistir no ideal de consumo que está sendo vendido para nós como o ideal a ser buscado para todo mundo, isso vai inviabilizar o mundo do ponto de vista ambiental, do ponto de vista de sustentabilidade de recursos. E pior, para manter isso, a outra metade do mundo precisa ser escravizada. Pela nossa escolha, a gente pode mudar uma série de coisas. E todo dia a gente está votando em que tipo de mundo a gente quer. Passa o próximo para mim. Eu fecho com vocês, tinha uma série de outras coisas para falar, mas não vou me estender, mas eu fecho com vocês lembrando um texto, que foi o texto com o qual eu encerrei meu pronunciamento lá na Comissão de Direitos Humanos das Nações Unidas. Porque eu falava sobre a lei, falava que a minha expectativa, na lei que foi aprovada aqui em São Paulo, que é uma lei que fecha os estabelecimentos que tiverem comprovadamente sido flagrados com exploração de trabalho escravo e fecha esses estabelecimentos por 10 anos, essa lei está valendo a partir de 13 de maio, ou seja, ela é extremamente recente. No final daquele pronunciamento, eu falava assim, eu espero que essa lei seja um sinal de misericórdia, seja um sinal de compaixão, seja um sinal de justiça para o mundo. Porque o meu desejo, assim como dizia o nosso irmão, reverendo Martin Luther King, à época da luta pelos direitos civis nos Estados Unidos, é que corra o direito como a água,
e a justiça como rio caudaloso. E isso a gente faz a partir das nossas escolhas de todo dia. Obrigado, gente. Deus abençoe vocês.